na palavra dele. Vamos ver aqui Provérbios 16, do 1 até o 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você recebe isso? Porque às vezes a gente faz tanto sonho, mas de repente, será que o nosso sonho está alinhado com a vontade de Deus? Fica a reflexão para nós nessa manhã. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Às vezes a gente tem um sonho e a gente está certamente ligado naquilo, achando que é aquilo para nós, É isso que Deus tem para mim. Porque o nosso espírito, os nossos caminhos, eles são puros. A gente está ali na nossa inocência. Mas existe o Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E Ele vai pesar, o espírito, é Ele que vai dizer se é para nós. Aí no 3 ele fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém, querido? Que nessa manhã você entenda isso. Só ora, Se o seu planejamento, o seu sonho está lá guardadinho, ora. E entrega ao Senhor, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Amém, queridos? Pai amado, Pai querido, nessa manhã nós agradecemos, ó Deus, por estarmos na Tua casa, iniciando esse domingo, Senhor, tão maravilhoso na Tua presença. Deus, obrigada porque nós dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor tem nos sustentado, tem sustentado essa casa. Deus, o Senhor tem sustentado o nosso líder, o Roberto Barnabé. Senhor, continua com o Teu filho, Pai, sustentando, restabelecendo a saúde dele para a honra e para a glória do Teu nome e para, Senhor, a alegria da Tua igreja. Senhor, para que nós possamos, Senhor, testemunhar o Teu favor, o Teu poder, a Tua grandeza na vida do Teu filho. Deus, nós te agradecemos por cada um que já está aqui nessa manhã. Senhor, te agradecemos, Senhor, por podermos caminhar até a Tua casa. Senhor, por podermos estar aqui para louvar o Teu nome. Senhor, como isso é bom para nós. Senhor, como é bom começar esse dia, Senhor, que nós consagramos como o dia do Senhor. Senhor, onde nós poderíamos fazer outras coisas, Senhor, mas nós escolhemos estar na Tua casa. Senhor, porque o nosso prazer está, Senhor, em adorar o Teu nome, em louvar o Teu nome. Senhor, fala conosco nessa manhã, que seja mais, Senhor, um culto, Senhor, de alegria, da presença do Teu Espírito. Senhor, que tudo que aqui for realizado seja para exaltar o Teu nome. Senhor, desde os louvores, Senhor, desde toda a liturgia, a pregação da palavra. Senhor, trabalha em nós nessa manhã através da Tua palavra, Senhor. Faz, Senhor, em nós aquilo que o Senhor deseja realizar, o Teu propósito em nós, que os nossos sonhos, Deus, venham ser alinhados com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Deus querido, o Senhor é bom, amém? Nós vamos agora ter a nossa oração intercessória. Eu gostaria de convidar a pastora Daniele para estar aqui. Esse é o momento de você colocar no altar do Senhor tudo aquilo que você tem necessidade. Irmãos, a gente tem aprendido ao longo desse mês, essa palavra aí ficou, Nós temos que pedir ao Senhor que seja feita, não a nossa vontade, E o Senhor, Ele não está interessado na nossa vontade individual, mas na nossa necessidade. Então, Ele tem compromisso com a sua necessidade. Você recebe isso nessa manhã? Então, vamos orar e apresentar ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Se talvez a sua esperança tenha se esvaído, talvez o seu coração esteja turbulento, mas o Senhor é bom. Acabamos de adorar aqui que o Senhor é bom. Então que você possa colocar a sua mente agora totalmente entregue ao Senhor. Que teu espírito possa estar ligado com Deus. Deixa as preocupações da tua alma no altar do Senhor. Se você quiser vir ao altar, você pode. Se você quiser dobrar seus joelhos no seu banco, mas que você se entregue ao seu Deus nessa manhã. Deus, nós te agradecemos por ter chegado aqui na tua casa, Senhor. É privilégio para poucas pessoas, ó Deus, poder chegar aqui.
Obrigado porque o teu doce Espírito Santo nos moveu para estarmos aqui, Pai. Moveu o nosso espírito para chegarmos na tua casa. Só tu sabes, ó Deus, a aflição do teu povo. Só tu sabes aquilo que vai na mente, no coração de cada irmão que chegou na tua casa nessa manhã. Mas nós queremos te entregar, Senhor, cada mente, cada coração, Senhor, que cada mente agora possa ser totalmente tomada pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra já nos garante, Senhor, que estamos limpos por meio dela, Pai. A tua palavra diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Senhor, a tua palavra é aquela que corre na nossa corrente sanguínea, mas muitas vezes, Deus, os nossos pensamentos, ó Pai, nos faz, Deus querido, muitas vezes esmorecer. Mas há poder na tua palavra nessa manhã na nossa vida. Nós acabamos de entoar louvores aqui, Deus, que tu és o nosso refúgio, que tu és bom, Pai, e precisamos verdadeiramente declarar com os nossos lábios e crer totalmente com o nosso coração. Pai, aumenta a fé do teu povo nessa manhã. Deus querido, a fé é um processo que nós precisamos a cada dia, Deus, colocar diante de ti, Pai. Ela começa como um grão de mostarda, como diz a tua palavra. Muitos às vezes têm, Pai, um grão de mostarda como fé, mas Deus querido, a tua palavra diz que ela germina e ela vai crescendo, Pai, de maneira que nós possamos a cada dia mais ser alimentados por essa fé que vai crescendo. Faz com que o teu povo, Senhor, coloque a fé mediante tudo aquilo que o Senhor já fez até o dia de hoje. Que os nossos olhos, Pai, não estejam fixos na situação que muitas vezes é uma situação que o nosso coração, Pai, descredita a tua palavra, mas há poder no teu nome nessa manhã, há poder no teu sangue, Senhor, para fazer com que o teu povo creia que só o Senhor é Deus, que tu és aquele, Pai, que nos garante que quando passarmos pelas águas, Senhor, ela não nos submergirá, Pai, que quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, porque tu estás conosco, Senhor. Que aquilo, Pai, que o teu povo está te colocando nesta manhã, que tu possas, ó Deus, cuidar de cada detalhe, Senhor. Às vezes tem detalhes, Pai, que nós queremos dar o nosso jeito, mas o Senhor é aquele que organiza todas as coisas na nossa vida, porque a tua palavra nos garante que somos guiados, Senhor, pelas tuas vistas, não é pelas nossas vistas, Pai. Salmos 32:8 fala isso: guiar-te-ei, instruir-te-ei pelas minhas vistas. O caminho que deve seguir, Pai, guia o teu povo nessa manhã. Não deixa, Senhor, aquele que está abatido, Pai, desistir, Senhor. Somos sim abatidos, mas desistidos não, Pai. Muitas vezes angustiados, entristecidos, Pai, mas desanimados não, porque o Senhor é aquele que nos anima. O Senhor é aquele que diz para nós: tem de bom ânimo, esforça-te que eu te ajudo. Por isso nessa manhã, Senhor, nós colocamos cada família, cada mãe, cada pai, cada filho, cada esposo, cada esposa, Pai, cada parente, Deus, cada pessoa, Senhor, que o teu filho e a tua filha clama nesta manhã. E se porventura, Deus, existe alguém, Pai querido, enfermo, que já vem lutando já há algum tempo com alguma enfermidade, tu és Deus que nos cura, Senhor. Tu és Deus que vela pela tua palavra, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós colocamos, Senhor, o corpo do teu povo nessa manhã diante de ti. Que do teu trono, Senhor, possa sair virtude, que essa dor possa cessar, Pai.
que essa enfermidade possa ser estancada agora, como tu estancou o fluxo de sangue daquela mulher, e que haja vida, vida, vida no corpo do teu povo, vida em abundância. É o que te pedimos nessa manhã, Pai. Entregamos as nossas vidas aos teus cuidados e o fazemos em o nome santo de Jesus. E aquele que crê diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus, querido. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Por mais que às vezes a gente não entenda, como o louvor falou aqui, mas Ele sabe o que está fazendo. Amém, queridos? Nós agora vamos continuar ouvindo mais da parte do Senhor. É o momento da palavra. Gostaria de convidar o pastor Fábio. Gostaria que você estendesse suas mãos aqui para a vida do servo do Senhor. Querido Deus, querido Pai, Senhor, apresentamos o Teu Filho em Tuas mãos, Senhor. Deus, que nessa manhã, mais uma vez, Ele venha ser um canal da Tua parte, Senhor, para transmitir aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que nos trata, nos sara, nos confronta. Senhor, que nessa manhã não seja diferente, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor, como canal para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Pode se assentar, por favor. Uma coisa que tem puxado muito pela mente é o papel da igreja diante do mundo, a qual é evangelizar, ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, promovendo valores e éticos, com honestidade e justiça. Esse é o papel da igreja. A palavra vai ser baseada nesse texto, nessa palavra não. Mas é um começo que tem mexido muito. A posição da igreja junto ao mundo. Tem que nos incomodar diariamente. Isso está trazendo umas revelações diferente, contundente com o que diz a palavra. A palavra diz uma coisa, o mundo está dizendo outra. Tem muita gente sendo levado por ventos de doutrinas. Igreja, vamos ficar ligado, vamos cuidar. Para você ir lá em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quero dizer o seguinte: hoje nós comemoramos o Dia das Crianças. Elas não são amanhã, elas são o hoje. E quero agradecer os mestres, porque está no intuito de ensinar e conduzir essas crianças para um amanhã. Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer a vida do reverendo Roberto Barnabé, um mestre em excelência. Tem ensinado muitas pessoas, como a mim também, na doutrina do Evangelho. Sou grato pela sua vida, Rev. Te amo. Vamos entrar na palavra, ao qual está em Judas. Obrigado, meu irmão. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominados por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificai-vos. Fui e dancei, mas voltei. Sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. E salvai-vos, arrebatando-os do fogo, e outros demonstrai misericórdia com temor.
tendo repugnância até da roupa, manchada pela carne. Até aí. A palavra nos confronta. A palavra nos exorta. A nossa posição. Nós não somos juízes, pelo contrário. Leva lá em Atos 20, 28 ao 31. Portanto, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Isso é uma parte. O rebanho de Cristo não pode ficar disperso. A palavra está nos conduzindo uma posição correta. Mas vós, amados, lembrai das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. É para a gente trazer no coração, trazer na nossa alma, tudo que foi ensinado. Quando eu trouxe mestre, falando dos mestres, é um ensinamento. E a própria palavra condiz, eu não estou saindo fora da palavra. Estou contundente dentro das Sagradas Escrituras. 1 Timóteo 4, 1 e 2. É um passeiozinho matinal, não precisa abrir essa Bíblia. Vai aparecer já já na tela, tá? É para a gente dar uma passeadazinha que requer. Então, para você não ficar desfolhando para um lado e para o outro, Priscila já está providenciando, já providenciou. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm consciência insensível. Glórias a Deus. A intuito da palavra nos trazer junto e não nos afastarmos. Muitas vezes você escuta uma palavra, não ingere bem, esquece do contexto, aí vai virar pretexto para heresias. Hoje, nessa manhã, é para trazer avivamento para a igreja, para ela não sair do seu próprio caminho. Apesar que Deus está ali, alicerçando de todos os lados, para não se perdermos. Dúvida, palavra. Certeza, palavra. O alicerce nosso é as Sagradas Escrituras. Elas que não vão nos conduzir por o caminho correto. Porque no mundo está aparecendo vários tipos de coisas aí, que pessoas que eram evangélicos, hoje em dia não são mais, estão vivendo outro tipo de vidas. Mas Deus tem um plano na vida deles também. Eu creio que vai chegar um momento que eles vão parar e dizer assim, estou no caminho errado. Mas Deus está pronto para perdoá-los. Se Ele está pronto para perdoar, por que eu vou incriminá-los? Ontem, um rapaz disse assim, o que eu posso lhe ajudar? Eu assim, caramba, te vi pequenininho. Hoje eu sei que você é médico. Glórias a Deus. Porque o sonho que a mãe dele teve para ele, conseguiu conduzi-lo aos estudos. E pelo esforço e o mérito dele, e o que o Senhor tinha para a vida dele planejado, se concretizou. Como está a campanha? Desengavete seus sonhos. Deus tem um de melhor para as suas vidas, para as nossas vidas. Nós não podemos ficar propagando com vãs doutrinas. Não vamos ficar para um lado para o outro. Vamos ficar alicerçados naquele que foi para a cruz do Calvário, que faleceu,
ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que a promessa estava escrita. Está. Foi o próprio testamenteiro que a escreveu. E o seu nome está escrito no livro da vida. Dê glória a Deus, porque a promessa tem sobre a vida de cada um de vocês. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 4, 3 e o 4. 2 Timóteo. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Quer dizer isso, tem pessoas aí, já encontrei até no meio da rua, que hoje em dia está servindo outros deuses, fábulas. São só fábulas. Enquanto nós evangélicos temos que continuar pregando a palavra de salvação. Em Judas 18, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós temos presenciado todo o tempo esse tipo de situações. Notícias. Ouvimos de boca de outras pessoas. Na televisão, a mídia está mostrando o tempo todo. Isso não é normal, mas as Escrituras já revelaram. Então, está na base de palavras reveladas e não ocultas para o nosso entendimento. Esse tipo de pessoas prevalecerá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor não volta, isso vai prevalecer. Estamos baseados nas Escrituras sagradas. Nada foge do controle do Senhor. Nada, 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 nada. 2 Pedro 3:3. Sabeis, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Estamos vendo aí. Estamos vendo. O pessoal escarnecendo. Vão dizer assim, pô, vocês estão com nada. Estamos com tudo que estamos com Cristo. Ele que é o nosso Redentor. Eles vão zombar o tempo todo. Tem muitos jovens que se afastam um certo tempo da presença do Senhor, porque um amigo de escola fala assim, pô, vamos curtir aquilo ali que onde que você está não está com nada, meu irmão. Pode de repente até ir. Não vou dizer que não possa ir. Vai. Mas vai voltar. Aquela sementinha que foi plantada, aquela vai crescer. E quero dizer mais. Se porventura, como eu não nasci no berço evangélico,
Meus filhos não são evangélicos. Mas dentro da minha casa, todo o tempo o evangelho é citado. Todo momento nós falamos de Deus. Hoje eu tenho um neto. Não está aí não. Noah, que veio há pouco tempo aqui na igreja, correu para um lado e para o outro. Noah foi para a salinha com as crianças. O William perguntou às crianças se elas queriam orar. Nicolas foi o primeiro. O segundo foi o Noah. Me surpreendeu, porque eu estava do lado esperando se ele ia ficar dentro da salinha ou não. 3 aninhos. Nicolas está com quanto, pastora? Fez 4 anos. Olha só, aquele negócio que eu puxei lá do começo, das crianças e tudo. Eles não são o futuro, não, eles são o hoje. A bondade do Senhor está sobre todos, né, pastora? Nós temos a convicção que o Senhor ouve a nossa súplica. E o Nicolas orou falando. Quando olhei para o Noah estava de olho fechado. O William perguntou: acabou, Noah? Ele com Deus, não saiu a voz, mas o coração dele estava ligado com o Senhor. Igreja, fique ligado com o Senhor. A demonstração disso sai sobre as crianças. Eles nos ensinam todo dia. Nós recebemos ensinamentos. Mestre, como eu falei, muito obrigado. Que Deus conserve a vida de vocês. Vocês não é só comemorado dia 15, é todos os dias. É todos os dias. Dou glória pela vida de vocês. Vocês são de supra importância, porque vocês dedicam o tempo que vocês têm para estudar e passar o que vocês aprenderam para outras pessoas. Aquele que tiver um desejo de coração de aprender, vai aprender. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Estou indo. Glórias a Deus. Judas 19. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. É o que eu estou falando de pessoas, e a palavra está trazendo confronto. Que essas pessoas, eles têm alma, não têm espírito, não têm vida espiritual em absoluto. Porque o que eles falam, eles não vivem. E a palavra está trazendo esse confronto, porque tem pessoas que estão indo passando doutrinas que não vai levar a lugar nenhum, a canto nenhum, que não tem base bíblica nenhuma. E eu estou trazendo aqui, é dentro da palavra, dentro das Escrituras. Eu estou perto lá. Atos 20, 32. Agora, pois, consagrai-vos a Deus e à palavra da sua graça. É sobre essa, dentro da palavra, que a gente tem que ficar. Ela é a base da nossa vida. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, por na sabedoria como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Glórias a Deus. A responsabilidade do cristão de ser obediente e fiel, viver a sua salvação na prática. Na prática o quê? Da palavra. Temos que praticar.
Nós estamos pegando conhecimento, não podemos engavetar. Temos que botar em prática. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre, obedecestes não somente à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é de Deus que produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo estava preocupado com aquele povo em seguir. Hoje, como é a posição da igreja e da liderança, e está preocupado como anda as ovelhas. Não é para recriminá-las, é para ajudar ela a voltar ao rebanho. Muitas vezes uma palavra, você acha que está sendo muito dura. Não é não. Não está sendo não. É para poder ensinar o caminho exato. Eu ouvi um historiador falando sobre ovelhas. Como é que o pastor fazia? À noite, ele procuraria um canto para ficar as ovelhas. Aquele canto só tem uma entrada e uma saída. Para ele dormia na entrada. À noite, como esfria, o rebanho se ajuntava uma com a outra para se aquecer. Por que eu quero dizer isso? Estamos cada vez mais buscando a presença do Senhor. Como essas ovelhas, nós temos que ficar junto como brasa viva no altar do Senhor, clamando cada dia mais pela presença do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos carentes desse amor. Senhor, derrama mais e mais seu amor sobre a sua igreja, Senhor, nosso Deus. A sua igreja necessita cada vez mais de Ti, da sua presença, ó Pai amado. Ó Deus poderoso, nós não estamos buscando ídolos para poder ficar gloriando, não, Senhor. Nós estamos buscando cada vez mais a sua presença. Sua presença cada vez mais é notória sobre as nossas vidas, Pai amado. Derrama mais e mais da tua unção, Senhor. Nós necessitamos cada vez mais, Pai. Judas 22. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Tem tanta gente em dúvida aí fora, que não sabe ainda o que querem. Pessoas sinceras que duvidam e que merecem compaixão, que tem muito. Pela sua inocência, estão em outro caminho. Aqueles que estão mergulhados na incredulidade e precisam urgentemente de ser arrancados do fogo. Priscila, 23. E só vai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor. Sendo repugnante até da roupa, manchada pela carne. São os discípulos que se afastaram do caminho do Senhor, mas não é para a gente estar tacando pedra, pelo contrário. Temos que orar por eles. Para o Espírito Santo voltar a tocar no coração deles, e de voltar a ser brasa viva no altar do Senhor.
aqueles discípulos declarados apóstatas, que ainda merecem misericórdia. Agora vamos lá. O mundo não deve influenciar a igreja, mas sim a igreja influenciar o mundo. Essa que é a posição da igreja. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos gravar, gente. Melhor, já está gravado nos vossos corações. Isso eu tenho certeza. Para fechar, ou dar continuidade no que devemos mentalizar, vamos lá. Judas 24 e 25. 25 é o último, meu irmão. 24, beleza? Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder ante de todos os séculos, agora, para o sempre. Amém. A igreja de Deus deve dar glória a Deus. E uma salva de palmas, por favor. Obrigado pela minha oportunidade. Obrigado, meu reverendo. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é verdade. Os que estão há mais tempo aqui, nós conhecemos tantas pessoas, né? Sabemos de tantas pessoas que já estiveram aqui nesse altar, já se renderam ao Senhor, ficaram um tempo, mas ficaram olhando para a esquerda e para a direita, olhando para trás, ao invés de ficar olhando para frente e para o alto, que é onde está o nosso Consolador, né? O nosso Salvador. E estão lá fora hoje, né? Quantos? Até mesmo pessoas que já foram líderes aqui e hoje estão lá no mundão, né? Viraram as costas. E aí, como diz lá em Apocalipse, os cães, né, voltaram ao vômito, né? E a gente só cabe a orar por eles e deixar eles que Deus está cuidando, né? Com certeza, né? E Deus há de fazer o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Amém? Cabe a gente só continuar orando pelos que estão aqui dentro e pelos que estão lá fora, pela nossa família, né? O pastor Fábio falou que tem uns filhos que não são evangélicos, mas eu sempre falei aqui também, algumas vezes eu falei que quem conheceu minha filha mais velha foi professora aqui da escola dominical, foi professora de seminário. E aí, conheceu meu genro, né, que meu genro é católico roxo, mas hoje não é nada mais, mas Deus está trabalhando. E aí ela se voltou, né, voltou para acompanhar o marido, foi para o catolicismo, e hoje, graças a Deus, Deus já está fazendo a obra e eu continuo orando, porque eu estou vendo já que ela já está se rendendo. Não sei se vai voltar para cá, né? Mas o importante é que já está amolecendo o coração, já para ouvir, né? Já pede conselho, então já é um bom sinal, né? E a gente continua orando e deixa Deus trabalhar. O importante é a gente colocar nas mãos do Senhor e descansar, porque Deus sabe como vai fazer, né? E na hora certa Deus vai fazer, porque não é colocar na mão do Senhor, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas aí fica querendo dar a mãozinha, né? Dar ajudinha. Não, entrega na mão do Senhor e deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Se doer, Deus sabe, né?
E é Deus quem vai fazer, não é eu nem você, né? E amém por isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo é do Senhor, né, pastor? O tempo é do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge aos olhos de Deus e nem o agir dele. Em nome de Jesus. Porque até aqui... Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Estaremos dividindo em classe agora. Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.